É difícil conviver com o sofrimento. No entanto, é algo que não tem como ser separado de nós hoje. Inevitavelmente, hoje o homem ele experimenta o sofrimento, ele tem que conviver com o sofrimento. Agora, a questão é como conviver com esse sofrimento de modo a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, mesmo no sofrimento. Eu entendo que você consegue louvar a Deus mesmo no sofrimento, servir a Deus mesmo em meio ao sofrimento, compreendendo que, apesar do sofrimento, Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem planos melhores para a sua vida. Talvez você não está entendendo muito bem, o quebra-cabeça está embaralhado ainda, mas aos poucos Deus vai montando as peças e mostrando para você que aquela imagem ela vai ficar perfeita ainda. Aquela imagem ela está em obras, ela está sendo construída e vai chegar um momento em que ela vai ficar perfeita, vai chegar um momento em que o sofrimento não vai ter mais lugar. Então vamos pensar na primeira delas, o sofrimento que é enviado por Deus. Esse sofrimento enviado por Deus para nos experimentar é o que todos chamam de provação. Então a provação ela é importantíssima na vida de todo cristão. Como a própria Bíblia ensina, somente aquele que é provado é que ele pode ser aprovado por Deus. Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve a sua carta, ele logo no início já começa falando: olha, tende por motivos de grande alegria, ó meus irmãos, o passardes por várias provações. E por que ele está falando que os irmãos deveriam se alegrar em meio às provações, em meio ao sofrimento, à dificuldade? Qual seria a razão disso? E ele explica na carta de Tiago, que é uma carta fantástica, ele explica o porquê que isso é importante. Porque quando nós somos provados, nós somos, de certa forma, lapidados por Deus. E uma vez que somos provados, nós vamos sendo amadurecidos pelo próprio Deus. Então, a aprovação é importante para nos fazer retos, íntegros, crentes maduros. Então, é essencial, apesar de ninguém querer, ninguém gostar, ninguém ora a Deus: ó, Senhor, me dá mais sofrimento. Ninguém faz isso, nem deve, mas o fato é que esse sofrimento que nós experimentamos quando é enviado da parte de Deus, ele contribui para o nosso crescimento. E a gente consegue compreender depois aquilo que Paulo vai falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem todo sofrimento, como você bem colocou, ele vem da parte de Deus. De fato, a lei da semeadura também impera nesse aspecto. O homem, muitas vezes, é o próprio causador do seu sofrimento, quando não na maioria das vezes, né? A gente procura situações que vai nos fazer sofrer e a gente, por motivação própria, é quem procura essa situação. Então, não podemos culpar a ninguém por isso. Outra situação é quando é que o diabo está tentando o homem. Quando o diabo faz isso, isso é tentação, não é provação, são coisas distintas. Mas o diabo também pode trazer sofrimento para nós à medida que somos tentados e caímos em tentação. Isso vai nos causar também sofrimento, pecado e, consequentemente, sofrimento. O sofrimento, lembre-se, deriva sempre do pecado. É por conta do pecado que temos sofrimento. Então, veja só, além de provação vinda do próprio Deus, além de falhas nossas que diante de nossas próprias atitudes, aquilo que a gente planta, a gente também colhe, consequentemente sofrimento decorrente de atitudes erradas nossas, impensadas, outras vezes pecaminosas, e até mesmo por conta de tentações que o próprio diabo coloca diante de nós. Eu diria que o nosso grande desafio, talvez a nossa grande dificuldade, é discernir aquilo que é decorrente do nosso próprio coração pecaminoso, do nosso coração caído, aquilo que vem do próprio Deus para nos tornar mais maduros, ou aquilo que vem do próprio diabo. Então isso é difícil de discernir. O próprio Jó não conseguia discernir. A Bíblia fala que Jó era um homem reto e íntegro diante de Deus. No entanto, o próprio Jó não conseguia discernir qual era a causa do seu sofrimento. Assim também a gente não entende um montão de perguntas que formos levantar aqui. Mas uma coisa que Jó entendeu e que nós também podemos entender é que quando olhamos para Deus em meio ao sofrimento, reconhecemos como Ele é grandioso, como Ele controla todas as coisas, eu então posso
entender que Deus está me fazendo crescer e conhecê-lo melhor. Eu creio que assim a gente glorifica a Deus através do nosso sofrimento.